Olá! O Bem Amado é uma das peças de teatro que eu mais gosto da nossa dramaturgia. Como todo texto de teatro, é um texto pequeno, né? Muito fácil de ler, mas eu acho que o Dias Gomes, o autor, ele conseguiu retratar algo que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, que é aquela história de uma pequena cidade do interior, em que há um tipo de homem poderoso, né, que a gente chama de coronel, que é o homem que tem dinheiro e porque tem dinheiro ele tem poder também, e aí ele quer se manter sempre no poder, mesmo que para isso ele tenha que enganar o povo e obter então vantagem para si e para os seus, tá? Antes de falar da peça, eu quero apresentar um pouco o Dias Gomes, que nós nunca falamos aqui no canal. O Dias Gomes foi dramaturgo, novelista de enorme sucesso, casado com a também novelista de sucesso, Janete Claire, né? Claire era o pseudônimo, né? Na verdade, ela usava o mesmo sobrenome, Dias Gomes. Quem me segue sabe, eu já contei que durante um tempo da minha vida eu trabalhei com teatro, eu escrevi peças de teatro que foram encenadas, e nessa época eu tive a honra de conhecer Dias Gomes e eu fiquei fascinada, né? Eu lembro de um jantar em que eu fui, estava ele e também o escritor Gianfrancesco Guarnieri, e eu vi e ouvi os dois debatendo sobre teatro. Então, como eu já disse, eu era bastante jovem, eu não tinha muito repertório naquela época, e eu lembro de ficar quieta assim, só observando e escutando, né? Completamente impactada por aqueles dois homens brilhantes, expoentes da nossa literatura. Então isso é uma coisa que eu gosto sempre de relembrar. Histórias à parte, o escritor baiano Alfredo de Freitas Dias Gomes nasceu em Salvador em 1922 e com apenas 18 anos ele escreveu sua primeira peça de teatro chamada Pé de Cabra, e logo essa primeira peça, a peça de estreia, ganhou um prêmio de dramaturgia. Era uma época de radionovela, Dias Gomes vai escrever muita novela para rádio. E depois, na década de 60, ele vai escrever O Pagador de Promessa, que foi um sucesso nos palcos, mas também foi adaptado para o cinema e aí teve mais sucesso e tornou o escritor bastante conhecido. Dias Gomes, ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, como eram vários escritores, e por décadas ele enfrentou forte censura das suas obras, né? Vamos lembrar que em 64 começa a ditadura militar no Brasil. Então, peças como O Berço do Herói, de 65, e O Santo Inquérito, de 66, foram proibidas pela censura da ditadura militar. Em 1973, o Dias Gomes fez a adaptação dessa peça, do Bem Amado, para ser novela. Então vai ser a primeira novela colorida da televisão brasileira. E também foi um enorme sucesso, tanto no teatro quanto em forma de novela. Ainda mais tarde, Dias adaptou o texto de O Berço do Herói, aquela que tinha sido proibida, para uma novela da Rede Globo, que também ficou muito conhecida, mas com outro nome, com o nome de Roque Santeiro. Pouca gente sabe, mas em 75, Roque Santeiro também foi proibida pela censura e só pôde ser levada ao ar, só foi liberada pela censura em 85, quando acaba a ditadura militar. Como eu sempre digo aqui no canal, ditadura, seja de direita, seja de esquerda, é um extremismo, e como todo extremismo, não gosta de literatura, não gosta de intelectual, não gosta de escritor. Por quê? Porque a literatura vai mostrar a realidade, vai mostrar os
podres da ditadura. E por isso, qualquer ditadura está sempre perseguindo obras literárias e seus criadores. Na minha opinião, não há nada pior, seja qual for a ideologia, direita ou esquerda, não há nada pior do que uma ditadura. Ela nos tira os direitos de ir e vir, as coisas mais básicas, como ler um livro ou assistir uma novela, o que é um direito de qualquer cidadão. Então, fique bem atento para não votar em quem não é democrático, quem acha que golpe é uma saída. Normalmente, golpe é para instalar uma ditadura. Muito bem, em 1991, Dias Gomes foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e, entretanto, em 1999, ele morre em virtude de um acidente automobilístico. Então vamos à história de O Bem Amado, que se passa na pequena cidade fictícia de Sucupira, na Bahia. Quando a peça começa, um homem acabou de morrer e está embrulhado em uma rede, sendo transportado a pé por dois amigos pescadores para ser enterrado em outra cidade, já que em Sucupira não havia cemitério. Então eles param ali para descansar, tomar uma água, né, porque eles estavam levando o cadáver. O Odorico Paraguaçu é o homem poderoso do local, o homem que tem dinheiro. E quando ele vê eles parados ali, ele aproveita a oportunidade para fazer campanha, né? Nem bem os homens pararam para descansar, ele já começa a gritar que é um absurdo não ter cemitério na cidade e os habitantes terem que caminhar léguas para enterrar seus mortos. Ele na mesma hora já tem correligionário levantando faixa, então você percebe que é muito bem pensada, é uma campanha. O Odorico ainda afirma que o prefeito atual da cidade só fazia melhorias para os veranistas, porque Sucupira é uma cidade de veraneio. E promete então que, se for eleito, construirá o primeiro cemitério da cidade. E aí, desta forma, as pessoas acreditam que ele vai ser um bom prefeito, as pessoas votam nele e ele consegue se eleger. Entretanto, o prefeito Odorico Paraguaçu é um político populista, demagogo, não está preocupado com o povo, ele só conseguiu construir o cemitério tirando dinheiro de serviços básicos, como água e luz, e desalojando ali um circo, né, que normalmente esse tipo de político também não gosta de cultura. Então, por que não tinha cemitério em Sucupira? Porque era um município pobre, com pouca gente, não tinha dinheiro para construir o cemitério, era muito melhor enterrar em outra cidade. Construído o cemitério, o problema surge, né, quando ele fica pronto, porque ninguém morre em Sucupira. O tempo passa e o Odorico não consegue inaugurar a sua principal obra. A oposição, comandada principalmente pelo jornalista Neco Pedreira, que é o dono do único jornal local chamado A Trombeta, ele tenta expor para a população os desmandos, né, as coisas ruins, os erros da prefeitura, o que irrita profundamente o Odorico, né? Outra coisa que político desonesto não gosta é da imprensa. Fique bem atento e perceba isso. Desesperado, então, para cumprir a promessa eleitoral e consolidar, então, a sua imagem política, antes que a oposição ali o desmoralize completamente, o Odorico passa a planejar todas as formas possíveis para conseguir um defunto. Primeira ideia que surge ali, que ele tenta, é trazer um primo doente, praticamente à beira da morte,
de suas correligionárias, as irmãs Cajazeiras. As irmãs Cajazeiras eram 3, chamadas Doroteia, Dulcineia e Judicéia. Elas são apoiadoras fervorosas de Odorico e elas têm um verdadeiro fascínio ali pelo prefeito. Elas são moralistas, o que é uma hipocrisia, já que a Dulcineia, uma das irmãs, é uma mulher casada. Ela é casada com o Dirceu Borboleta, que é secretário do Odorico, que é secretário do prefeito, mas ela também é amante do Odorico, como também é amante do Odorico a sua outra irmã, Doroteia. Então, as 3 são praticamente aquele estereótipo que a gente conhece tão bem de beatas de pequenas cidades, né? Representando então o moralismo hipócrita da sociedade local. O povo que diz para fazer uma coisa, mas que escondido faz outra. As irmãs garantem que o primo delas então está morrendo e o Odorico vê nisso uma grande oportunidade para conseguir inaugurar o cemitério. Então, mesmo que sendo uma prefeitura pobre, ele manda trazer os primos, esse primo com todas as despesas pagas pela prefeitura, pelo dinheiro público. Entretanto, mesmo chegando esse primo quase morto, surpreendentemente ele melhora, seja pelo ar da cidade ou pelos cuidados da Judicéia, a Juju, que se torna sua amante. Olha aí mais uma vez o moralismo hipócrita, né? Aquelas que apregoavam as virtudes vira amante do primo. Odorico parte então para um outro plano, o plano B. Ele manda vir morar na cidade um matador de aluguel chamado Zeca Diabo. O Zeca Diabo, ele havia fugido de Sucupira há muito tempo por ter assassinado um desafeto dele e toda a sua família lá em Sucupira, lá na cidade. Ao chegar, Zeca Diabo, surpreendentemente, é nomeado delegado por Odorico, que o incita o tempo todo, então, à violência. Ele quer que mate alguém. Mas o pistoleiro diz que ele se regenerou e que ele prometeu ao Padim Padicícero que não matava mais ninguém sem motivo justo. Então, tudo ali é premeditado. Ele dá uma arma, ele coloca como delegado, ele não vê a hora do pistoleiro perder a cabeça e matar alguém para ele poder inaugurar o cemitério. O Odorico, um dia, ele conversando com o Dirceu diz que está desconfiada que a mulher dele está tendo um caso, pois ele está recebendo cartas anônimas. E aí o que o Odorico faz? Tira a culpa dele e fala que o amante é o Neco Pedreira. E dá um jeito da Dulcineia, da esposa, ir até a redação do jornal, para onde o prefeito também manda o Dirceu Borboleta. Mas antes do Dirceu ir, ele lhe dá um revólver, na esperança de que o Dirceu Borboleta mate o dono do jornal, seu opositor, o Neco Pedreira. Ele, conseguia 2 coisas: matava a oposição e ainda tinha um defunto para inaugurar o cemitério. Entretanto, o marido, descontrolado, envolvido na trama falsa ali do Odorico, ele mata a mulher. Não era bem o que o Odorico queria, mas pelo menos agora então ele tinha um cadáver para inaugurar o cemitério. Porém, momento antes ali do enterro, aparece um tio das irmãs Cajazeiras com uma carta que tinha sido entregue pro pai que tinha sido escrita pelo pai dela antes de morrer, e que ele pedia que qualquer uma delas fosse enterrada com ele em outra cidade. Ao saber disso, o Odorico Paraguaçu, ele fica uma fera e ele se recusa então a liberar o corpo da Dulcineia para que seja
levado pela família, né, para ser enterrado em outra cidade. Nesse meio tempo, Neco Pedreira consegue entrevistar o marido, Dirceu Borboleta, na prisão e desvenda então toda a trama arquitetada pelo prefeito, pelo Odorico. Ele publica uma matéria contando tudo. E aí, claro, né, por mais cega que fosse a população, a tensão cresce na cidade devido a essas revelações, ao autoritarismo, às armações do Odorico, que ficam tudo contra ele, porque, claro, ele era o verdadeiro amante da vítima. E aí, não só os seus opositores, mas toda a população se revoltam contra o prefeito. Ali na prefeitura ele começa a ouvir a população, os gritos e tal, encurralado. Ele pede ao Odorico que o Zeca Diabo finja que lhe dá um tiro para que ele possa se passar por vítima. Mas o Zeca se recusa a fazer isso. E numa discussão ele acaba então assassinando o próprio Odorico Paraguaçu, pois ele diz que não gosta de traidores. Assim, o prefeito se torna finalmente o primeiro morador do cemitério de Sucupira, que ele mesmo tinha construído. E, surpreendentemente, ele é sepultado com todas as honras de um mártir e considerado pela população como o eterno bem-amado. Isso é a história, ela acaba aí. Vamos à análise. Escrita por Dias Gomes em 1962, olha quantos anos, O Bem-Amado é uma das obras mais importantes da dramaturgia brasileira, que ele faz uma grande sátira com um humor que eu diria que é um humor ácido, ao coronelismo, à demagogia política e à alienação social no Brasil, né? A gente vê muita população brasileira alienada. E apesar então de ter mais de 60 anos, infelizmente ainda é uma história muito atual. O brasileiro ainda continua votando em políticos demagogos, falsos, desequilibrados, mais preocupados com o seu próprio bolso, com se manter no poder do que em projetos para o bem do povo. Eu não me conformo quando pessoas dizem que vai votar em um político que não tem projeto na vida política inteira, né? Não fez nada pela população. Um bom exemplo disso, que eu gosto, se você vai fazer prova, você tem que saber exemplos, são as emendas parlamentares, que tiram o dinheiro da educação, da saúde e que vão para pontes que ligam o nada a lugar nenhum ou que acabam sendo surrupiadas no meio do caminho, sem qualquer controle do nosso dinheiro, do dinheiro público, né? Eu sempre digo que não há diferença nenhuma entre o mensalão, que era para pagar deputados e senadores, do orçamento secreto e das emendas. É tudo a mesma coisa. Bem, Sucupira não tinha dinheiro para isso, para o cemitério, mas o Odorico não se importou em prejudicar a população para realizar seu projeto político, diminuindo a água e a luz dos habitantes da cidade. E você vê os políticos em pleno século XXI fazendo isso, seja no executivo, seja no legislativo, né? Não estão preocupados com o povo, estão preocupados em se manter no poder. A peça, então, critica o coronelismo, o oportunismo político, em que as obras públicas atendem aos interesses do político e não do povo. E também critica a manipulação do discurso público no Brasil. Naquela época não tinha internet, não tinha fake news. Analisando as falas do Odorico, a gente percebe como ele se utiliza do que a gente chama de verborragia, palavras inventadas ou utilizadas de forma errada para parecer um discurso
muito culto, né? E manipular a população. Ele usa termos que não existem, como pra frentemente, desprocedentemente, ou então, gente, ele chega a dizer, no momento, coisas absurdas como, abre aspas, este momento há de ficar para sempre gravado nos anais, prestem atenção agora, imensuais da história de Sucupira. Fecha. E as pessoas acham lindo, bate palma, né? Não importa a bobagem. Então, mais uma vez, tristemente, se a gente fizer o paralelo com o tempo de hoje, a gente continua a ver político que gritam as maiores asneiras, como Odorico, e as pessoas não param sequer para questionar se eles estão falando alguma coisa com sentido, ou se não é uma enorme mentira, algo que seria impossível se a pessoa parasse para pensar. Qualquer político, ainda hoje, que tenha uma linguagem rebuscada, mesmo que completamente vazia, para meu espanto, as pessoas admiram. Às vezes eu falo, não é possível, mas é possível. Bem, o que a peça nos mostra também é que a ambição política, ela não tem limite. E Odorico Paraguaçu não esconde isso em momento algum. Um bom exemplo é quando ele diz, abre aspas, em política, Dona Doroteia, os finalmente justificam os não obstantes. Ou seja, vale qualquer coisa. Mesmo que você tenha alguma coisa no meio do caminho ali, que você tem que pensar se vale ou não a pena, para político, isso é irrelevante. Claro que o personagem do Odorico, ele é caricato, mas quando a gente vê pessoas completamente despreparadas, ignorantes, sem escrúpulos em cargos públicos no Brasil, parece que o Odorico não está tão distante assim da nossa realidade. Além da crítica aos políticos, aos discursos vazios, Dias Gomes também faz a crítica aos moralistas, que na verdade não passam de hipócritas, como as irmãs Cajazeiras. Costumo dizer sempre que é preciso desconfiar de quem é muito moralista, de quem está sempre atirando pedra, porque se formos investigar a vida da pessoa, na maioria das vezes, os moralistas fazem escondido tudo e um pouco mais, até pior, do que aquilo que eles condenam. Então, sempre fique com o pé atrás de quem é muito moralista, né? Uma pessoa equilibrada, normalmente, ela é mais flexível, né? Ela entende que o ser humano comete erros. Quanto à linguagem da peça, ela se vale da ironia, da comédia, do nonsense, aquilo que é absurdo, para construir um quadro bem real e tristemente ainda muito atual. Seja nas pequenas cidades do interior brasileiro, como Sucupira, como de políticos que circulam na cena nacional. Perceba também que, apesar de Odorico ter sido uma pessoa completamente sem caráter, quando ele morre, praticamente ele vira santo. O povo esquece, ele vira um bem-amado. Isso a gente vê acontecer. Às vezes é a pior pessoa do mundo. Morreu, virou santo. Levou um tiro, levou santo. Então, virou santo. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Creio que é isso que é o importante, e se você for fazer uma prova do bem-amado, não se esqueça de ver esse vídeo muitas vezes, porque eu repito sempre, nosso cérebro, ele adora repetição, e ele só guarda aquilo que a gente repete várias vezes. E também, claro, procure nas playlists
os outros vídeos dos livros do vestibular que você vai prestar. Sempre explico, existe livros FUVEST, livros Unicamp, livros UERJ e assim por diante. Se quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa, né? Não só literatura é importante, mas a vida política do Brasil, ela precisa muito da literatura. Até o próximo post.